Programa patrocinado por Betano. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Deixem-se de Tangas, o segundo episódio depois da estreia no Estádio da Luz, no jogo, na antevisão do jogo entre o Benfica e também o Sporting. O Sporting acabou por vencer por 3-1 contra todas as expectativas aqui do painel. Nós nas apostas tínhamos até dado mais até a questão do empate, mais possível. Mas efetivamente foi uma exibição de mão cheia da equipa do Sporting e acabou por vencer com toda a justiça, mas eu quero, acima de tudo, perceber o que é que os meus dois amigos e comentadores residentes do Deixem-se Tangas, João Rodrigues e também João Pedro Oca, bem-vindos aos dois e obrigado por estarem aqui em mais uma semana de Deixem-se de Tangas. Já sabem, 2 episódios por semana deste programa do Sapo e por isso mesmo, sem mais demoras, vamos atacar a atualidade esportiva. Vamos falar então desse derby entre Benfica e Sporting. Fizemos a antevisão, hoje fazemos o rescaldo. João Rodrigues, vou começar por ti, precisamente para perceber que, contra todas as expectativas, contra o que aqui falámos, que poderia um Benfica estar efetivamente mais motivado para enfrentar um Sporting que estava mais fragilizado, com, no fundo, a pressão de não ter o capitão, de não ter o médio mais influente da sua equipa, mas dentro de campo comprovou-se que, efetivamente, há aqui uma questão mais importante do que qualquer outra, que é a organização coletiva e por mais individualidades que faltem a esta equipa do Sporting, a equipa de Ruben Amorim está perfeitamente preparada e deu ali um recital tático à equipa de Jorge Jesus. Concordas com esta análise? Concordo, eu acho que se comprovou, se dúvidas houvesse, eu já não tinha muitas, que o Sporting é claramente melhor equipa do que o Benfica atualmente, é mesmo melhor. Lá está, também concordo que o Benfica provavelmente a nível de individualidades não está atrás do Sporting, pelo menos, acho que em algumas posições até tem, talvez até maior abundância, mas a verdade é que o Sporting é uma equipa muito melhor trabalhada do ponto de vista tático. O chapéu para Ruben Amorim sabe fazer um trabalho incrível no Sporting e a verdade é que sem o seu central referência e sem o médio referência, o Sporting faz um jogo muito, muito bom na Luz. Há largos anos, comentávamos em off, há largos anos que eu não lembro de ver o Sporting tão superior ao Benfica no jogo, sinceramente. Foi muito superior todo o jogo. Achas que foi mais superior ainda do que a última vitória por 3-0 do Sporting na altura de Jorge Jesus perante o Benfica? Acho que sim. Nesse jogo o Sporting faz uma primeira parte muito boa, extremamente eficaz, mas acho que não foi tão superior taticamente como foi neste jogo. Acho que neste jogo, quer dizer, o Sporting entrou a gerir completamente o jogo. O Benfica, a jogar em casa, não conseguiu tirar minimamente proveito do fator público. Acho que também não ajudou muito. Não sei, senti algum excesso de confiança, sinceramente, no Benfica, senti mesmo. Até entre os adeptos, acho que havia muito excesso de confiança. Formou-se uma ideia, não sei porquê, que a vitória quase favas contadas quando o Sporting estava a apresentar já um grande futebol e apesar dessas duas baixas tem, por exemplo, o Mateus Nunes, que neste momento é um jogador absolutamente fantástico, tem um Ugarte que também entrou muito bem, portanto eu acho que seria sempre uma tarefa muito complicada para o Benfica, mas a verdade é que o Sporting entrou muito bem, justificou o golo. O Benfica teve ali um fogacho de 10 minutos, mas depois o Sporting impressionou-me sinceramente, a forma como o Sporting me deu a sensação de que quase não teve que suar para garantir a vitória na Luz. Dá mesmo essa ideia, o Sporting acelerou quando quis, sempre que acelerava criava perigo. O Benfica viu-se imensas vezes em situações de 2-2, 3-3, a superioridade no meio campo do Sporting foi evidente e depois, na entrada da segunda parte, o Benfica teve ali 15 minutos interessantes, tem aquela bola dada no poste e de seguida o Sporting faz o 2-0 e faz quase o checkmate e a mobilidade dos jogadores do Sporting, o conhecimento tático que tem, quer dizer, sai 2, 3 peças, entre outras 2 ou 3, a equipa não se sente minimamente, é um espírito coletivo incrível. Outra coisa que me impressionou foi a intensidade em cada duelo dos jogadores do Sporting, uma intensidade completamente diferente da intensidade dos jogadores do Benfica. Raramente os jogadores do Benfica ganharam um duelo e isso também se viu muito no envolvimento dos laterais com o futebol ofensivo de cada equipa, quer dizer, o Benfica a nível defensivo nas laterais chegou a ser um passador autêntico e o Sporting não, era quase uma caixa forte e
muita profundidade no ataque do Sporting, o Benfica constantemente a ser batido em lances de profundidade, algo que nós tínhamos falado da divisão que o Benfica poderia tentar fazer através de Darwin, mas raramente o Sporting foi surpreendido nesse aspecto. Portanto, eu acho que este é um dos jogos de carreira até o momento de Ruben Amorim, na sua curta carreira ainda. Acho que é um jogo que está sendo recordado como uma grande vitória de Ruben Amorim sobre Jorge Jesus, e Jorge Jesus tem muito que pensar, porque este Benfica foi completamente engolido e fica numa situação complicada num mês terrível. Não é? Tem muito em que pensar, João Pedro. Houve aqui, de facto, há muitas questões para analisar na equipa do Benfica. A titularidade de Lázaro, até contra as nossas expectativas, esperávamos que fosse Gilberto. As coisas não correram bem nas faixas, os laterais do Benfica sempre a serem ultrapassados na profundidade, há muitos erros individuais, incapacidade do Benfica para encontrar espaço no corredor central, onde não estava João Palhinha. Sim. Enfim, como é que achas que Jorge Jesus, no final do jogo, encarou tudo isto? Achas que percebeu que efetivamente foi inferior do ponto de vista tático a Ruben Amorim? Sim, olá, um abraço a todos, quem nos está a ouvir e a ver também. Concordo quase em absoluto com o que o João disse. Eu acho que, puxando também um bocadinho a brasa à nossa sardinha, nós quando fizemos a antevisão do jogo só não nos enganámos no Gilberto. E não é enganar-nos, porque nós tínhamos que colocar o Gilberto como uma opção mais viável e veio-se a confirmar. Se calhar fazia mais sentido. Sim. Se calhar devia ter jogado o Gilberto. Depois, em relação ao Ugarte, em relação ao trio de avançados do Benfica, também acabámos por acertar, digamos assim. E o Ugarte, de facto, provou que nós tínhamos dito, a questão da agressividade dos duelos. Fez, de facto, um excelente jogo, meio arregaçado, a sul-americano, sempre ali parecia que andava de pantufas, mas muito importante nas coberturas, a ajudar depois o Mateus a fazer aquele grande jogo que fez. Eu acho que o Sporting ganha sobretudo os duelos a meio campo. E isso aí acho que ganhou o jogo por aí também. Sempre que o Sporting conseguia sair, era sempre um 3-3, um 4-3, era sempre perigo. Sempre que o Sporting passava ao meio campo do Benfica, era sempre em perigo, porque o Benfica estava sempre mais desequilibrado do que o Sporting, ou seja, meio campo o João Mário e o Mugarra tiveram muito mais andamento do que o Weigl e do que o João Mário. E aí decidiu-se também grande parte do jogo. Depois há vários dados que os jornais também fizeram aí bem. O João, tu também gostas muito de ver a imprensa, e Mário, tu também. O rescaldo que se fez ao derby durante 2-3 dias foi interessante. A nível de dados, e o Benfica, eu li que o Benfica não conseguiu nunca ir nas costas da defesa do Sporting. O Sporting ganhou os duelos, muitas vezes duelos aéreos, mesmo sem jogadores como o Palhinhas e o Coates, que são autênticas torres. Portanto, a nível de duelos, a nível de discussões, o Sporting ganhou quase tudo. Portanto, a nível de números, esteve sempre melhor que o Benfica. E depois, a análise que o Jorge Jesus fez ao jogo é aquela que já se esperavam, não é? Podia ter marcado, ou seja, tudo se decidiu em questões de eficácia e de finalização, uma equipa marcou, outra não, foi muito mais do que isso. O Benfica ainda, por exemplo, fez um remate apenas, que não lembro, o crescimento do Grimaldo, quer dizer. Foi uma grande oportunidade, ou seja, o jogo começou muito bem, bola cá, bola lá, mas o Sporting sempre a dar essa ideia que estava mais seguro no jogo e que o gol acabaria por aparecer. E depois aqueles três, a nível de eficácia da frente, são incríveis. E João, e há uma coisa muito importante, o Sporting fica imediatamente limitado no primeiro minuto com aqueles 2 cartões amarelos. Uma equipa em circunstâncias normais poder-se desnortear, no sentido de não estar, lá está, ter imediatamente 2 jogadores amarelados nessa partida. Não é fácil contrariar isso mesmo. É o Fedal aquela primeira entrada sobre o João Mário e depois os protestos do Paulinho. Parecia que a equipa começou nervosa. Não, a equipa começou a querer logo mostrar que estava ali e queria ser mais forte nos duelos e queria ser mais forte nas segundas bolas. Achas que foi ali uma demonstração de... Sim, e a nível motivacional, nós também elogiámos muito o Ruben Amorim antes do jogo e depois agora tem sido revelado também que o Sporting ganhou e obviamente é tudo mais fácil falar depois do jogo, mas vários pormenores. O Ruben Amorim levou o Coates e o Palhinha para o balneário, estavam lá o Vinagre e o Jovane também estavam lá no balneário, ou seja, não o Coates estava com Covid, mas o Coates deixou uma mensagem antes e depois... Um balneário que respira saúde. Ou seja, as tais vantagens de uma equipa mais curtida. Coesa, unida e que todos estão disponíveis para jogar. Eles voltaram a provar que o Ugarte não tinha feito quase jogo nenhum no campeonato, chega à luz e faz um jogão, quer dizer, isso revela também muito trabalho de casa do Ruben Amorim e mais do que a questão tática, do que a questão de jogar melhor, jogar pior, ter mais bola, ter melhores jogadores, é esta questão emocional e psicológica que o Sporting neste momento tem e muito se deve ao treinador e ao plantel e ao espírito que ele incute nos jogadores. Outra coisa que me impressionou, se permites, Mário, é que, claro que não é minimamente a defender a violência, mas ainda mais num derby, num clássico, tem que haver mínimos exigíveis de agressividade. E a verdade é que o Sporting, por exemplo, isso é paradigmático. No primeiro lance, é um lance em que para mim o amarelo é bem mostrado, mas quem já jogou futebol joga sabe que isto é verdade. Às vezes até é importante dar o chamado cheirinho logo no primeiro minuto. Sim. Vão estar aqui a pressão alta e tudo mais. O Benfica, quer dizer, não há capacidade sequer de fazer faltas. Mais amor, fake. O segundo gol do Sporting, por exemplo, mais passiva. Ninguém tenta fazer falta sequer. Quer dizer,
era uma passadeira que se estendia. O Benfica parece nem ter essa capacidade de aumentar níveis de agressividade. É sempre uma equipa que faz poucas faltas. Acho que há ali uma falta de intensidade tremenda e muito estranha, muito estranha. O que é que achas que isto... João, e depois, desculpa, Mário. Força. Obviamente que nós dizíamos que as duas equipas até estavam bem antes do derby, estavam, não é por um jogo que deixam de estar bem ou que deixam de estar, ou que ficam a estar muito melhor, mas evidenciou-se novamente essa falta de intensidade do Benfica e a falta de algo, não sei se é compromisso, mas falta ali alguma coisa, já se sabia de algum tempo para cá faltava alguma coisa, e obviamente que, estando num clube como o Benfica, com a exigência que tem, com o mês que vai ter pela frente, e já havendo aquele, enfim, falava-se muito ou não, mas já sabe como é que é Jorge Jesus, a forma como trabalha os jogadores, aquele desgaste que se falava durante algum tempo. Obviamente que, quando há derrotas destas, isso vem sempre ao de cima, vem sempre à tona, não é? E os adeptos, tu estiveste no estádio, João, e sabes como é que foi, de facto, a forma que os adeptos pediram da equipa. Eu confesso que fiquei um bocado impressionado. Eu não esperava tanto lance branco. Atenção, não sei se se perceberam ou não na transmissão, mas foram milhares e milhares de pessoas que mostraram lances brancos, máscaras brancas, vá, o que quiserem. Eu aproveitar também mas fiquei impressionado. E Jorge Jesus já passou momentos muito complicados no Benfica, mesmo na primeira passagem, mas não me lembro minimamente de tanto lance branco mostrado a Jorge Jesus. Ou seja, o que eu quero dizer é que não é só sobre este jogo, ou seja, com aquilo que já veio para trás, com a época passada, com a saída do Presidente, com claramente quadros da SAD do Benfica que já se percebeu e da direção que não estão com Jorge Jesus. Ou seja, eu acho que é o caso, não sei se é uma divisão de 50-50, de 60-40, mas há muita gente que não está. E nós já andamos cá nisto há muito tempo e, portanto, as coisas que passam cá para fora, quando passam, têm algum propósito, têm alguma ligação. Fogo, não é? É verdade. E nós já sabemos que é verdade. E, portanto, Jorge Jesus está numa posição delicada. Acho que pode sair por cima, pode. Na quarta-feira pode já sair por cima, não é? No jogo com o Dinamo de Kiev. Tem 2 jogos com o Porto em que pode provar isso. Agora... Mas é um mês muito difícil. É um mês muito difícil, muito desafiante para ele e para a equipa, não é só colocar o ónus no treinador, mas ele é que é o principal responsável. E a conferência de imprensa teve uma pergunta sobre o jogo e depois teve umas 6 ou 7 sobre o futuro de Jorge Jesus, o presente, enfim, o estado de espírito dos adeptos também. João, antes de pegarmos aqui na questão de Jorge Jesus, que me parece também importante, só para contextualizar também o que será agora o futuro do Benfica, gostava de focar aqui numa única peça do jogo que acho que faz sentido tocarmos, que é Mateus Nunes, que acaba por ser a grande figura do encontro. Podia-te uma análise à prestação do Mateus Nunes, mas até na questão de termos visto, se calhar, um Mateus Nunes muito adulto em campo, ou seja, numa primeira parte a dar o apoio necessário a Ugarte, a não sair tantas vezes em transição, mas a fechar mais o bloco pelo corredor central, na segunda parte com espaço já a sair mais vezes em transição e a esticar o jogo do Sporting. Não é qualquer jogador que com a idade de Mateus Nunes já tem esta capacidade também de perceber os timings certos do jogo para defender quando a equipa precisa, atacar quando a equipa precisa de atacar. Parece-te que Mateus Nunes pode vir a ser o próximo grande negócio do Sporting? Acho que é um dos possíveis grandes negócios do Sporting. Muito bem está o Sporting quando está na possibilidade, na iminência de fazer muitos milhões de euros com vários jogadores. De facto, há ali muitos diamantes e Mateus Nunes é um deles. Mateus Nunes, que já vinha provado há muito tempo que é um craque, teve talvez o seu ponto alto desde que se assumiu como figura importante no Sporting. É mesmo isso que disseste, na primeira parte foi muito útil a fechar espaços, a abafar, digamos assim, o jogo do Benfica. Depois tem um critério no passe absolutamente fantástico, quer dizer, e é delicioso vê-lo jogar e depois mesmo as suas arrancadas, lá está, na segunda parte foi o médio box-to-box, o gol que ele marca. Ele fez 2 papéis ali, praticamente, durante o jogo. É um médio completo. Fez um grande jogo mesmo, porque foi um autêntico maestro na orquestra do Sporting. A bola sai sempre redondinha dos seus pés, tem um conhecimento tático do jogo muito, muito elevado. E claro que depois também logo o paralelismo com João Mário. Sabe que o Sporting ficou a perder ou a ganhar com a saída de João Mário. A ficar a perder não ficou. Não ficou claramente, porque Mateus Nunes está a fazer uma época tremenda. E acho que é um negócio, não sei, daqui a 2, 3 anos, daqui a uns meses. Esteve para ser este no último verão até. Bem com o Mateus Nunes, é um negócio certamente muito lucrativo para o Sporting, porque tem uma maturidade, de facto, um jovem que não me acusou a pressão de se assumir como titular do Sporting e que faz o jogo que fez agora contra o Benfica. É de facto um jovem. E a provar-se essa questão, até nisso Frederico Varandas vai ter razão, não é? Porque ele dizia que o Mateus Nunes ia pagar o Ruben Amorim, sim, não é? Sim. E disse-o quando o Mateus ainda era um perfeito desconhecido, o Mateus que teve um percurso meteórico, não é? Estava no Eiricerense, nas distritais e nas divisões inferiores há muito pouco tempo. Há um trabalho também muito interessante do jornal esta semana em que fala que ele ganhou peso, teve um trabalho muito específico, massa muscular, enfim, melhorou em muitos aspectos do jogo dele.
tem mais minutos este ano do que tinha quase na época passada, porque acaba por ficar um bocado na sombra tanto do João Mário como do... Mas já o ano passado, quando entrava, se via que tinha muita qualidade. Sobretudo na profundidade, no ataque à profundidade, no ataque ao espaço, que o Ruben também gosta muito, ou seja, na ligação que faz entre o meio campo e o ataque com velocidade, a pegar na bola e a acelerar e a galgar metros. Decidiu o jogo com o Benfica. Quantas vezes não vimos situações de desvantagem para o Benfica? A ganhar metros nos duelos. Quando acelerava na sexta, chegava a ser penoso ver o meio campo do Benfica atrás dele, quer dizer... Chega sempre primeiro que os outros. João Pedro, comenta-me só esta frase, e certamente lembrarás quem a disse: arrependido por João Mário, só quem não viu o Mateus jogar. Pois. Esta frase foi dita a 13 de agosto deste ano por Ruben Amorim. Sim, obviamente que isso também faz parte do processo mental dele, não é? Mas foi uma aposta do Ruben Amorim. De dar motivação aos jogadores. Preferiu Mateus Nunes. Sim, preferiu Mateus Nunes. E fez bem preferir Mateus Nunes. E foi ao mercado. Estou-te a perguntar. É assim, agora é fácil de falar, não é? Eu gosto muito do João Mário e nós também... O João Mário encaixou muito bem no Benfica. Também não podemos ter memória curta, claro, quando nós o elogiamos muito. Os competição, acho que foi uma das grandes figuras do Benfica. Aliás, e agora também podemos vir a falar isso. O João Mário joga sempre, não é? O rapaz não tem descanso. Sim. O rapaz joga sempre e foi no Benfica que ele voltou à seleção e mesmo na seleção chegou a entrar muito bem em 3 ou 4 jogos, como na Irlanda e em Portugal. O Mateus também acabou por chegar à seleção, ou seja, parece que quase que foi bom para os dois. Eu só acho que às vezes é um pouco injusto, a imprensa logo também fez logo um bocadinho o papel cruel de... Um ganhou ao outro, não é? E sim, logo aquelas notícias que os jogadores não falam com o João Mário, quer dizer, João Mário encaixou muito bem no Benfica mesmo, foi importantíssimo na qualificação para a Liga dos Campeões nos primeiros meses, parece-me estar um pouco em baixo, mas é o que tu dizes, ele joga todos os jogos. É uma intensidade. Teve uma pequena lesão, quer dizer, João Mário acho que continua a ser um imprescindível do Benfica, aliás, não... E ele numa posição nevrásica no terreno, claro, e com o papel que o Jorge Jesus também lhe quer dar na fase de construção, ou seja, ele é um jogador diferente da intensidade, não é? João Mário teria sido importantíssimo o ano passado no Benfica. João, desculpa, e para te dizer que são box-to-box totalmente diferentes, não é? Sim. São médios totalmente diferentes e que o Sporting pode ser campeão com um e pode ser campeão com outro totalmente diferente. Ou seja, nós às vezes quando também diz bem da qualidade de ambos. É isso, quando falamos às vezes, os jogadores têm que ser substituídos por alguém parecido ou não. Não é nada disso, e há uma análise que também tem que ser feita em relação àquilo que estava a dizer, João, que o Sporting é a melhor equipa do Benfica, que o Benfica neste momento. Neste momento, se calhar a nível motivacional e tudo junto, se calhar até pode ser. Mas o mais importante de tudo isto é que o Sporting este ano é a melhor equipa do que era na época passada. Portanto, tem melhores jogadores, tem melhores soluções, tem um Pablo Sarabia que é absolutamente incrível, completamente diferenciado, que podia ter encaixe, que podia ser flop, mas muito mais, provavelmente seria aquilo que está a mostrar agora. Um jogo de Paris Saint-Germain. Atenção ao gol do Sarabia na Luz, o primeiro gol é um grande gol. Titularíssimo de seleção espanhola, um jogo com uma qualidade incrível. E obviamente que encaixa ali que nem uma luva com o Pedro Gonçalves e com o Paulinho, quer dizer. E essa é outra, ou seja, o Paulinho que era tão falado há pouco tempo que não marcava e que não era avançado para o Sporting. Mas acho que o Paulinho sempre foi injustiçado. Eu também creio que sim, a nível de jogo, ele desgasta uma defesa inteira. É impressionante. E se não estivesse Paulinho, provavelmente Pedro Gonçalves não teria o rendimento que tem atualmente, não é? E os jogadores estão sempre ligados ao jogo. Estão sempre ligados ao jogo. A nível mental, o Paulinho tem uma intensidade dos duelos, vive o jogo. O Pedro Gonçalves às vezes está um bocadinho mais desligado, mas depois tecnicamente é outro nível. Mas uma das coisas que continua a impressionar muito no Sporting, lá está, é a eficácia. Quer dizer, uma pessoa no Sporting fica com a sensação que não vê um remate muito por cima, um remate muito ao lado. Há sempre perigo, sempre perigo. O Sporting não precisa de muitos remates para marcar golo. Por isso é que é uma equipa que, por até tem decidido os jogos relativamente cedo. Este ano passado o Sporting decidiu muito jogo a acabar, mas este ano tem tido vários jogos a marcar logo cedo, nos primeiros 10 minutos, e depois a equipa ganha uma imensa tranquilidade. Fico sempre com a ideia ao ver o Sporting, pelo menos no Campeonato Português, que é uma questão de tempo para ter o Sporting decidir já no passado era. Já tínhamos falado sobre o jogo com o Tondela, quer dizer, é uma questão de tempo. O Sporting está a controlar os jogos. Não vinha impaciente, não é? É uma equipa muito paciente, com trocas de bola muito boas e depois é completamente letal. Pote a finalizar é fantástico, Sarabia é fantástico, Mateus Nunes é fantástico, tem um central goleador. O Inácio, Pedro Porro também. Os centrais do Sporting tiveram muito bem, os três. E às vezes vais olhar assim para os nomes, o Gonçalo Inácio, o Fedal, o Neto. Fedal e Luís Neto eram dois dos centrais. Sim, ou seja, o Mateus Reis à esquerda, quer dizer... Aquilo, Mateus Reis. Ou seja, aquilo funciona muito mais como equipa, aquilo tudo junto é muito melhor do que depois se faz 1 a 1. E é assim que se fazem os campeões, não é? Com grandes equipas. E falando de grandes equipas, falando de jogos importantes, temos Liga dos Campeões aí à porta. E João Rodrigues, vamos começar pelo Benfica, já aproveitando, fazendo imediatamente a transição. Frente ao Dinamo de Kiev, o que é que tu mudavas na equipa do Benfica para o Jorge Jesus conseguir esse apuramento, que seria um apuramento muito interessante num grupo com o Barcelona? Ou seja, o Benfica está dependente do jogo do Barcelona também, mas vencendo o Dinamo de Kiev, pelo menos coloca o peso todo no outro jogo.
É assim, que é que tu relativamente ao Dinamo Kiev, vamos por partes, o Dinamo Kiev é muito inferior, posso citar muito, é inferior claramente ao Sporting, não tenho a menor dúvida. O Benfica em Kiev provou que é muito melhor do que o Dinamo, foi um jogo que deveria ter ganho, poderia ter perdido, atenção, mas o Benfica, se não passar, acho que tem que agarrar mais até ao jogo em Kiev. Porque o Benfica poderia e deveria ter vencido aquele jogo à vontade. Com o Marco de Boca, não é? Porque é melhor do que o Dinamo Kiev e acho que normalmente o Benfica vencerá amanhã. Esperemos que o Barcelona não ganhe em Munique, o que eu acho que também, diga-se de passagem, não vai acontecer, acho que não vai ganhar em Munique. O que é que eu mudaria? É assim, já dá muito tempo para cá eu penso, e neste jogo da manhã não tenho a menor dúvida, mas duvido que Jorge Jesus o faça, que começa a não perceber muito esta insistência de Jorge Jesus nos três centrais. Realmente não sei se quer copiar o Ruben Amorim, acho que é uma teimosia a Jorge Jesus, que acho que é evidente que é um homem teimoso. Ele sempre disse que gostou daquele sistema. Acho que começa a não fazer muito sentido em muitos jogos do dinâmicas Benfica. para naquela forma, não é? Acho que era logo a coisa mais experimenta, era mesmo tirar os três centrais. Reforço, acho que não vai fazer, mas acho que não faz sentido. Tínhamos falado também aqui na divisão, no caso de André Almeida, nada contra André Almeida, bem pelo contrário. Acredito que seja um profissional de mão cheia, mas não cumpre serviços mínimos fisicamente. Tenho ainda mais a certeza do que digo depois do jogo que vi. Então vai embora na divisão. É assim, jogando com dois centrais, penso que vão jogar, não vai acontecer, mas jogasse. Mas com três centrais. Com o Vertonghen e com o Otamendi. Certo. Agora, apesar de Jesus defender que o Otamendi tem que jogar ao centro, na questão do PS e da jogada e tudo mais, acho que não faz sentido André Almeida ser titular neste momento do Benfica, muito menos a central, porque não está a cumprir serviços mínimos fisicamente e foi completamente batido na profundidade. Mas como é que tu, vamos ser práticos, o Benfica vai jogar com três centrais. Jorge Jesus não vai... Sim. Tirando o André Almeida, jogavas com o Morato? Jogava com o Morato. Agora, ele vai jogar com o André Almeida. Sim, mas e como é que organizarias essa linha 3 com Morato, Otamendi e Vertonghen? É assim, Jorge Jesus diz que o Otamendi tem que jogar no meio. Pois. A questão é essa. Agora... Eu acho que teria que ser Otamendi e Vertonghen, Morato. O Vertonghen no meio, o Otamendi à direita. Eu colocaria o Otamendi numa dos lados. Sim, e mais, e tiraria o Lázaro e metia o Gilberto. Não, isso certeza. Jogando contra eles. E tenho a certeza que ele na frente também vai mudar ali algumas peças. Sim, não sei se vai meter o Yaremchuk. Sim, não sei se não vai colocar o Yaremchuk. E o Darwin à esquerda, não sei se... Não percebe esta questão do Seferovic também. Falávamos disso antes de começar o programa. Não percebe a questão do Seferovic. Não entrou de todo no jogo. Aconteceu com o episódio em Campo Nou, depois deu-lhe mudar antes do jogo com o Bessade a dizer que ia jogar e jogou, apesar de ter sido um jogo estranhíssimo. Desta vez não entrou. Eu arrisco que ele coloque Yaremchuk, tal como com o Campo Nou. E Yaremchuk tem sido... Estou a falar de qual? Eu penso que Yaremchuk foi sempre titular na Liga dos Campeões. Não sei se fazer um disparate. Creio que sim. Eu acho que foi sempre titular. E Darwin no corredor central não é a mesma coisa? Não é. Isso não é. Aliás, Darwin tem uma tendência clara para ir para as alas e acho que é aí que o seu poder de aceleração, dizer que lá na profundidade nas alas, acho que não faz muito sentido jogar fixo no meio. E viu-se contra o Sporting, foi uma presa facílima, principalmente na primeira parte, foi uma presa facílima. Mas acredito que coloque Yaremchuk, Rafa é imprescindível. Acredito que Cebolinha vá para o banco, o meio campo mantém Weigl e João Mário. Acho que é por aí. Agora, são três alterações. Eu tiraria os três centrais. Acho que não vai fazer, mas colocaria neste caso Otamendi, Vertonghen, Grimaldo e Gilberto, neste caso. João Pedro, temos um jogo, é o jogo mais ingrato de antever, porque efetivamente, porque é bom sinal, o Sporting já está apurado. Em termos de Ajax Sporting, como é que achas que o Ruben Amorim vai encarar este jogo? Tem de encará-lo com seriedade, vale dinheiro, vale prestígio, mas o que é que tu mexias e como é que tu jogavas? O Sporting está apurado e já não pode chegar ao primeiro lugar. Portanto, é um jogo com cumprir calendário. E acho que o Ruben Amorim, temos elogiado muito a gestão do balneário que ele faz, certamente vai dar oportunidade a alguns jogadores de experimentarem jogos de Champions, ainda que sem adeptos, num palco daqueles merecia. De facto, eu já estive naquele estádio, é incrível o ambiente. Num contexto totalmente diferente, sem essa pressão, mas diante um grande Ajax. É assim, eu acredito no futebol e acredito que o Ruben Amorim vai colocar isso no discurso, que é, estes gajos deram-nos 5 em casa, temos que ajustar aqui umas contas. Exatamente. Não acho que lhe vamos dar 5 também, mas pelo menos ganhar e provar que aquilo foi um acidente de percurso. Acho que pode estar aí um bocadinho o orgulho ferido e Ruben Amorim, cá para fora não vai passar essa mensagem de certeza, mas lá para dentro se vai espicaçar os jogadores dessa forma, mas acho que vai colocar de facto uma equipa um bocadinho diferente daquela que se apresentou no Estádio da Luz e obviamente que todos os jogadores que vão entrar agora têm essa motivação que os outros ganharam e, portanto, como o Sporting respira saúde, eu acredito que ele não vai mudar os 11 jogadores, mas vai encaixar ali alguns miúdos, talvez o Daniel Bragança, talvez, não sei, o Gaio, vai mudar ali algumas peças para dinamizar ainda mais a equipa.
e obviamente que vai ser um Sporting mais de cumprir calendário, mas querendo de facto continuar a dar mostras nesta Liga dos Campeões, porque o Sporting perde com o Ajax e perde com o Borussia e depois dá a volta de uma forma incrível e aproveita muito bem estes jogos com o Besiktas, que o Benfica também, agora daqui a uns tempos podemos dizer se aproveitou ou não, mas esses jogos do Sporting com o Besiktas, o Benfica também os devia ter aproveitado com o Dinamo para ganhar os dois e fazer logo 6 pontos. Sim, porque acaba de ser um jogo Este Ajax Sporting Que foi o que o Barcelona fez e por isso é que está onde está. Este Ajax Sporting é pena não ter público, acho que tem tudo para ser um jogo até com muitos golos. Com muitos golos. O Ajax é São incrível. duas equipas com posição já O Ajax é definida. incrível. Acho que tem tudo para ser um jogo com muitos golos parte a parte. Anthony, David João, Neres... finalizando. Porto, Atlético Madrid, talvez o grande final, jogo, uma final. um jogaço que, enfim, o Futebol Clube do Porto ganhando, está na próxima fase, perdendo ou empatando, depois depende do outro jogo. Como é que achas que Sérgio Conceição tem de encarar esta partida? E quais é que seriam as tuas alterações, ou como é que jogarias perante este Atlético de Madrid, que bem sabemos que é uma equipa difícil de bater, não tem por vezes essa acutilância ofensiva que outras equipas europeias têm, mas sabemos, é sempre um adversário poderoso. Acho que tem tudo para ser um jogo, como se diria, com faca nos dentes, não é? Então, mas as equipas, é uma autêntica final e olhando para o perfil dos dois treinadores e para o perfil dos clubes em si, acho que vai ser um jogo muito rasgadinho mesmo, vai ser um jogo muito rasgadinho, acho que vai ser um grande jogo, ao contrário do que eu acho que o Ajax Sporting vai ser um jogo muito fechado, parece, com poucos golos, se houver muitos golos, estou aqui para vos pagar um jantar que eu acho mesmo que não vai acontecer. Ficou 0-0 em Madrid. Ficou 0-0, exatamente, num jogo com poucas oportunidades de gol. Tinha dito aqui em off, acho que o Porto tem belas hipóteses de passar no ambiente do Dragão. O Porto está a jogar bem, o Porto está em forma, atenção, o Porto está claramente em crescendo. É uma equipa que joga melhor futebol do que o Atlético, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Não há que desvalorizar o Atlético, claro que não, continua a ter um plantel absolutamente tremendo, mas acho que é uma equipa que joga um futebol muito, muito abaixo do exigível para o plantel que tem. Relativamente à equipa do Porto, acho que o Porto vai entrar com tudo muito forte, como costuma ser nos duelos. Acho que vai entrar com toda a força, não tenho a menor dúvida. Há a questão sempre de Pep. Ouvi esta manhã na rádio que Pep ainda está em dúvida. Sérgio Conceição já se percebeu. Pep, se der o mínimo indício de que está aparentemente bem fisicamente, conta com ele. E eu percebo Sérgio Conceição, a experiência de Pep, a agressividade de Pep nestes jogos de Champions é mesmo cuidado que ele tem, um atributo também para o Porto. Só uma acrescentar em relação ao Pep, o Pep, antes do jogo com o Liverpool, foi a teste no Dragão e não passou o teste, ou seja, no aquecimento saiu logo fora e agora em Anfield jogou 20 minutos e saiu fora também. Mas é isso que estás a dizer, ou seja, que eu acho que sempre que ele disser no balneário eu posso, o Mr. Médio. Eu não tenho a menor dúvida. Mesmo que ele depois se ressinta da lesão lá dentro, não é? E por mais que pareça, eu percebo Sérgio Conceição, percebo mesmo, porque Pep é um... Pep, quer dizer, Pep é um dos melhores centrais deste século do Dá uma confiança incrível. Não temos de ter problemas em dizer as coisas. E é um líder nato. E num jogo destes, uma final... Pepe é muito útil. E o Porto não pode falar com o Uribe. Exato, o Uribe é castigado. O Uribe é castigado, é uma baixa também de peso, mas por outro lado o Vitinha também está a aparecer muito bem. Está a aparecer muito bem. Estreou-se a marcar agora em Portimão, foi talvez o melhor em campo. Vitinha disse até faz lembrar um bocado de Mateus Nunes, na forma como sempre que aparece. Sim. Muita qualidade. Vitinha e Sérgio Oliveira, ou Vitinha Gruitch? Sem Vitinha, como é que jogarias? Eu acredito que Sérgio Conceição não abdique de Sérgio Oliveira. Mas o Gruitch também já abdicou várias vezes. Pois, exatamente. Em Milão fez um grande jogo, por exemplo. É assim, e tem o Luís Dias, que está continuando de uma forma com mais um gol na sexta. E é um abre-latas autêntico. E é um jogador que é o desequilibrador por excelência do Porto. Mas acho que o Porto é de outro campeonato. Meus amigos, estamos aqui já a correr contra o relógio, portanto vou apelar ao vosso poder de síntese para irmos às nossas duas rubricas, figura e fora de jogo, o momento mais e o momento menos desta semana. João Pedro, momento mais e o momento menos. O momento mais, eu não sei se posso dividi-lo ou não, mas... Podes dividir, hoje podes dividir. Não, vou focar, então vou fazer ter poder de síntese e falar no Ricardo Horta, que tem sido um jogador incrível. Ontem fez mais 2 golos, 12 golos esta época, 7 no campeonato. É claramente o melhor avançado a nível português de golos. Uma internacionalização antes da era de Fernando Santos. Ou seja, com Fernando Santos ele nunca fez nenhum jogo. E portanto, é que dá mesmo gosto de ver o Ricardo Horta jogar. A intensidade que ele tem, a disponibilidade, os terrenos que pisa. E eu olho, cada jogo que vejo do Ricardo Horta, penso, porque é que este rapaz não está noutro nível? Como é que não chegou ainda a outro nível? Obviamente que o Braga tem um nível muito bom, um nível de Liga Europa, um nível alto também em Portugal, mas obviamente que
pode claramente chegar a outros patamares. Mas tens outros não só em jogadores que Portugal, como são também lá chamados à fora. seleção. Ele já passou pelo Málaga, mas está há 6, 7 anos, creio, em Braga, e já está a ficar com 28 anos e, portanto, enfim, há aqueles treinadores e aquelas equipas que às vezes acham que os jogadores chegam a uma certa idade e já não podem dar certo tipo de saltos. O Ricardo parece que está cada vez melhor a cada ano que passa e os números falam um bocadinho por si. Em relação ao menos, e desculpa Mário, vou ter que falar aqui no Mourinho, não gostei nada das declarações que ele teve, até porque sou jornalista. Podes abandonar, E da concordo. parte que me toca também não gostei de as ouvir, assim como também não tenho gostado daquele clima de desculpabilização e daquele discurso que ele tem tido. Ou seja, é um bocado às vezes contraditório a forma como ele, através das redes sociais, através da forma como ele tem mostrado um lado mais tranquilo, não é? Nós já falámos várias vezes disso. Tem que ter, às vezes a imagem que passa de estar muito tranquilo, está muito mais sereno e depois sempre que perde um jogo acaba por perder um bocado as tribeiras, como sempre foi, não é? Sempre foi assim. Às vezes, aquela arrogância a qual nós achávamos piada e que o caracterizava até de uma forma muito positiva, mas às vezes cede-se. Já se tinha cedido noutras perspectivas, por exemplo, em relação aos jogadores, às críticas que fazem em público, eu acho que não são nada proveitosas para o balneário e esta em relação aos jornalistas acho que também ficou muito mal. Numa era de redes sociais, então, em que tudo se espalha e que dissemina de uma forma incrível, eu acho que lhe fica mal e já não tem idade para isto, digamos assim, nem tem necessidade disto. Concordo, meu amigo. Custa-me dizer isso, mas... Eu sei que tu és um grande fã dele, mas acho que sim. Uma pessoa tem de... eu também sou. Uma pessoa tem de olhar para as coisas, sim, e efetivamente sim. A frase também me caiu mal a mim. João Rodrigues, momento mais e momento menos. É assim, o momento mais para mim vai para a ala portuguesa, a ala lusitana do Manchester City, digamos assim. Porque eu no sábado estava a ver o City outra vez e é impressionante como uma equipa de topo do futebol europeu, do futebol mundial, todos os jogadores portugueses têm uma importância absolutamente tremenda. A Bernardo Silva, já aqui o elogiámos, o que elogiou no último programa, volta a fazer 2 golos incríveis. Rubem Dias é completamente o patrão daquela defesa e João Cancelo está a fazer também uma época magnífica, é um lateral absolutamente soberbo. Portanto, nós temos 3 jogadores portugueses fantásticos numa equipa que está outra vez a jogar um futebol de altíssimo nível e a começar a perfilar-se talvez como o maior candidato ao título na Premier League, porque o City está muito forte. Mas eu posso dar especial ainda mais para Bernardo Silva, que acho que cada vez ficamos mais com a certeza que é o jogador português em melhor forma neste momento. O melhor da Premier League, segundo o Guardiola. O Guardiola não para de elogiar. Desculpa só interromper porque as pessoas que estão a ver e a ouvir se calhar não sabem qual é que foi a frase e então pode ficar um bocadinho estranho. Então eu vou só dizer. Do Mourinho. Em que ele disse para um jornalista: o teu trabalho é muito mais fácil do que o meu, por isso é que nós no futebol ganhamos muito mais dinheiro do que vocês. A frase é esta, só para as pessoas também lá em casa contextualizar. Desculpem lá. Acaba, João. E em relação a isto, os portugueses do City, vemos que 3 dos grandes craques do City são portugueses e jogam que se farta e é ótimo ver isso e ver como uma das melhores equipas do mundo tem 3 portugueses excepcionais. Depois, para mim, o momento mais negativo da semana vou colocar Jorge Jesus. Acho que falhou completamente no teste contra o Sporting. É um Jesus que está a perder muito da sua aura e digo isto com pena porque acho que é claramente um dos grandes treinadores portugueses dos últimos largos anos, mas quando se pensava que tinha ganho ali uma aura diferente com aquilo que conseguiu no Flamengo, a verdade é que voltou a meu ver a gerir mal em termos comunicacionais o seu regresso a Portugal, colocou logo a fasquia altíssima, como que o Benfica viria a jogar um futebol melhor do que nunca, e a verdade é que tem sido decepções atrás de decepções e ele levou um banho tático de Rubén Amorim, a verdade é essa, portanto é um treinador que tem que repensar algumas coisas se não quiser ter um fim negativo no Benfica. Ora bem, nós já estamos aqui a chegar à fase final do programa, mas não podemos fechar, claro, sem a Zona de Apostas Betano. Zona de Apostas Betano. Ora, chegamos à Zona de Apostas Betano e vamos focar no Futebol Clube do Porto, Atlético de Madrid. João e João, acho que concordam que é o jogo mais impactante das 3 equipas portuguesas. João Pedro, aposta para este encontro. Antes de mais dizer que o Porto pode passar ou pode sair das competições europeias. Pode acontecer tudo. Pode ir para a Liga dos Campeões, para os oitavos, pode ficar na Liga Europa ou pode sequer sair das competições europeias. Portanto, é de facto um jogo de grande importância. O Porto, se ganhar, passa. Se ambos empatarem, eles também passam. Portanto, tem essa vantagem, mas perder está fora. E, portanto, é um jogo de grande importância para os Dragões, numa final. E, portanto, acho que, por aquilo que já dissemos, pela aura do Porto e pela importância que tem e pela forma como a equipa tem demonstrado ser pragmática na Liga dos Campeões, o Porto, nas últimas 4 edições, passou sempre a fase de grupos. Portanto, acho que vai passar novamente. Portanto, aposto na vitória do Porto. Também estou com um feeling interessante em relação ao Futebol Clube do Porto, vamos lá ver, eu também estou com esse feeling, acho que o Futebol Clube do Porto tem capacidade para isso, ainda para mais sabemos que o Atlético de Madrid é uma equipa intermitente nesta altura,
Portanto, também vou para o 1, para a vitória do Futebol Clube do Porto. João Rodrigues, fecha do teu lado com a tua aposta. Isto assim fica mais aborrecido, mas eu acho que o Porto também vai vencer. Volto a dizer, acho que vai ser um jogo com poucos golos, mas acho que o Porto ganha, fator de casa, está em melhor forma do que o Atlético, raramente não falha nestes momentos. Acho que foi uma grande noite azul e branca. E falando neste Porto Atlético, falando de odds também, as odds são as seguintes. Para a vitória azul e branca temos a odds 2,72, empate temos 3,20 e para a vitória do Atlético temos uma odd de 2,50. Equilibradinho. Portanto, Favoritismo do Atlético. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É um jogo tremendamente importante para os Dragões e por isso mesmo vamos estar a acompanhar de cadeirinha esse belíssimo encontro. Do meu lado, e do João Rodrigues e do João Pedro, é tudo. Muito obrigado aos dois também por terem estado aqui. Já sabem que esta semana cá estaremos para mais um programa. Espero que fiquem desse lado, espero que tenham gostado. Acompanhem-nos em todas as plataformas. O meu nome é Mário Cajica, João Rodrigues e João Pedro também aqui comigo. Um abraço e até ao próximo programa. Programa patrocinado por Betano.